Olá, bem-vindos de novo ao nosso programa de em língua portuguesa ao caminho. E o meu nome é José Bernardo e aqui está o café, que é o nome do programa Café com José. Como eu me revelo todas as semanas, é um programa em língua portuguesa e vamos já na nossa quarta edição, no nosso quarto ano. Na semana passada falámos sobre a nova aliança, em que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu quando morreu na cruz, no Calvário, e portanto foi na noite antes que foi, e nós celebramos, dissemos na noite que o Senhor foi traído para ser crucificado. Portanto, ele tomou o cálice e deu graças a Deus e tomou o pão. Portanto, foi nesse momento que foi instituída a nova aliança. E desenvolvemos alguns dos aspectos, e, sobretudo aquilo que foi dito pelo grande profeta Jeremias, que profetizou muitos anos antes, cerca de quase 700 anos antes desse dia que seria cumprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Messias. Hoje, por sua vez, vamos falar outra vez, vamos estar no Antigo Testamento e no livro, o quinto livro da Bíblia, que é o Deuterónimo, e, e vamos falar, sobretudo, quando os israelitas voltar para Deus, que é o nome da mensagem, e, portanto, quando muitas vezes eles ficar como o pastor, as ovelhas ficaram estresmalhadas e, portanto, o Senhor sempre reuniu-os, e mais uma vez também, portanto, a aplicação, sobretudo, para nós também. Uh, Vamos começar, portanto, eu vou começar a ler alguma passagem aqui do Evangelho desculpem, do livro de Deuterónimo, e portanto vou ler cerca de 6 versos sobre o capítulo, portanto no capítulo 30, que é precisamente quase no fim do livro do Deuterónimo. E vou começar, portanto, no primeiro verso. Quando, pois, sobreviverem todos estes acontecimentos, a bênção ou a maldição, que deixo à tua escolha, se os tomares a peito no meio de todos os povos, entre os quais o Senhor te tiver desterrado, tu voltarás de novo para o Senhor. Portanto, voltarás ao título da mensagem tirada do segundo verso. Teu Deus, e obedecerás à sua voz, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e todo o teu ser. O Senhor teu Deus terá piedade de ti, porá fim ao teu exílio, e te juntará de novo, tirando-te do meio dos povos entre os quais o Senhor te dispersou. Mesmo que os teus exilados se encontrem no fim do mundo, mesmo ali te chamaria o Senhor teu Deus, e mesmo dali iria procurar-te. O Senhor teu Deus reconduzir-te-á depois ao país que os teus pais possuíram, e que por sua vez possuirás, fazendo prosperar e multiplicar mais do que os teus pais. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li aqui nesta passagem de Escritura, sobretudo em que os israelitas, isto portanto foi escrito antes dos israelitas serem exilados a primeira vez, que aconteceu no ano 722 a.C., quando foi o primeiro exílio para os assírios, e depois, cerca de 100 anos depois, em 586 a.C., na Babilónia, e parece que já isto, tantos séculos antes de acontecer, parece que o Senhor já estava a dizer o que ia acontecer no futuro, e assim aconteceu uh, uh, precisamente como lembro nesta passagem. Portanto, o título da mensagem, como eu disse, é voltar para Deus, e diz, portanto, Moisés revelou aos hebreus quando estes estivessem preparados para voltar outra vez para o Senhor, para por sua vez estava sempre pronto a aceitá-los ou para os receber como eles e como nós também. A misericórdia, aí está, portanto, é sobretudo a grande a misericórdia ou a piedade, também se pode dizer do mesmo modo, do Senhor é incondicional, portanto, Ele não tem condições, desde que o pecador se arrependa, portanto, sempre é só da condição que tem, mas a sua misericórdia é incondicional. O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que quanto podemos ou entendemos, e portanto
A Bíblia diz-nos, e portanto foi tirada também de. Tomo por hoje como testemunhas os céus e a terra, contra vós coloco diante de vós de ti a vida e a morte, a felicidade e a maldição. Escolhe a vida e então viverás, contudo a tua posteridade. Portanto, aqui mais uma outra vez o Senhor diz-nos para escolhermos, dá-nos a opção para irmos para a esquerda ou para a direita, como diz aqui. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem, portanto, o Senhor Deus quer perdoar-nos, exatamente como eu me referi, desde que o pecador se arrepende, é a única condição que tem, mas a misericórdia é incondicional. Mesmo que os hebreus, portanto, deliberadamente, portanto, que nunca isso aconteceu, mas, portanto, escolhesse abandonar o Senhor, ou, portanto, normalmente é por uma coisa, segue o caminho quando vai para o lado e assim bom, mas não quer dizer que eles propositadamente quisessem abandonar o Senhor. Portanto, Deus é fiel à sua palavra, e, portanto, e aceitaria-os de novo, portanto, que é o título da mensagem. Deus também, a nós próprio, também nos quer perdoar e, portanto, nós e restaurar-nos, portanto, de novo, como aconteceu aos hebreus, também nós, do mesmo modo, nos aceita. Muita gente nunca aprenderá esta lição, como até que tudo à sua volta caia ao colapso. Portanto, parte do livro do juízes é sempre assim. Portanto, o povo em 40 andava um momento bem, depois tornavam a ir, e então, quando se encontravam em situação precária ou no, no fundo do poço, como se costuma dizer, aí é que eles se lembravam que Deus que se tinham abandonado e mais uma vez pediam o seu auxílio e ele auxiliou-os. Depois, bem, portanto, quando nós não temos por vezes não temos a consciência de que saímos do caminho certo e, por exemplo, o que é que acontece? Acontece, portanto, que depois, quando vêm as nossas decisões que tomamos por vezes mal e sempre tomam o caminho de por vezes conduzem aqui ao sofrimento, ao desgosto por vezes e situações que por vezes quando estamos somente quando nos encontramos nessas situações é que por vezes como o filho pródigo é que abriu bem a consciência e abre-nos os olhos e portanto e a maioria dos casos nós caímos nesta situação quando decidimos ou por abandonar o Senhor. Jesus sempre nos convida a ter uma não a ter a relação pessoal, como eu digo sempre nos fins dos programas, mas aqueles que por vezes estão com situações pesadas e sofrimento, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde do coração. Achará, portanto, acharais alívio para as vossas almas. Portanto, se voltamos para o Senhor, Ele diz: Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, isto é uma das promessas do nosso Jesus Cristo, que, que nos aliviou o sofrimento e a paz, que sempre que se voltamos para Ele, evidentemente. E, portanto, o terceiro ponto desta mensagem é, portanto, o começar de novo. Se estás separado de Deus, e, portanto, isto é uma pergunta, o que é que tens que fazer? Não importa o tempo, por vezes muita gente pode estar um pouco tempo, outros podem estar uma eternidade, como eu, que tive bastantes anos depois de que eu tive a comunhão solene, como tirávamos em Portugal, e, portanto, eu tive uns anos e 30 anos completamente na escuridão e afastado de Deus, e como eu, de muitos também. Portanto, não importa por vezes quanto tempo é que estamos, mas ou a quantidade dos nossos pecados, o Senhor prometeu-nos sempre que nos aceitaria de novo e, portanto, daria-nos um novo começo. A misericórdia de Deus não tem limites, portanto, não importa o número de vezes que desobedecemos,
e como o povo hebreu, portanto, voltou as costas ao Senhor, e portanto o Senhor está sempre pronto a perdoar-lhe e portanto e a restaurar, portanto é parte da piedade e da misericórdia do Senhor. Isto para nós dar-nos o que é um grande conforto, mesmo que devido às nossas faltas e pecados, portanto o amor de Deus é para conosco, é incondicional. Uh, Muita gente pensa que para ter a vida eterna ou ter um lugar aqui nesta vida, portanto, uma relação pessoal e a vida eterna quando esta vida acabar, que é devido às nossas boas ações ou ao nosso mérito, mas a Bíblia é completamente, uh, uh, portanto, refuta este pensamento, portanto, a vida eterna não é ganha num sistema de mérito, portanto, que isto eu mereço porque eu fiz isto, ou boas ações, ou portanto, mas num sistema de misericórdia, como referi, como esta passagem de Escritura nos diz. E, portanto, a verdade é que Deus ama-nos e, portanto, não importa quem seja ou aquilo, portanto, que fizemos, portanto, desde a condição única que há, sempre que o pecador se vá ao arrependimento e o perdão de Deus. Porque é que Deus nos perdoa? Porque o preço do pecado foi pago há cerca de 2000 anos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a base do nosso perdão. Portanto, a gente não para nós é de graça, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, custou a sua vida. E portanto, Deus ama-nos, não importa quem seja ou aquilo que fizemos. Portanto, a Bíblia diz mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, isto é tirado da a primeira epístola de São João, e diz-nos, ele é justo para nos perdoar os pecados e purifica-nos de toda a iniquidade. Portanto, isto é uma das grandes promessas. Portanto, aí está a condição, que é que diz? Portanto, se aí está confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, aí está, é Deus, e portanto, e purifica-nos de toda a iniquidade, portanto, se vamos ao arrependimento. E esta foi uma mensagem simples, tirada do Antigo Testamento, e como sempre, a aplicação para nós do Novo, como nós fazemos sempre todas as semanas. E portanto, esta foi esta mensagem para esta semana. Portanto, o título, vamos fazer um ligeiro resumo. Portanto, os hebreus, como sempre, tinham outra vez saído como as ovelhas saíram do pastor e outra vez chegaram ao ponto em que sofrimento portanto, isso levou-os a vir a consciência e voltar outra vez para Deus. E, portanto, desenvolvemos também portanto, que a vida eterna não é obtida no mérito, e portanto, eles mesmos, os hebreus, só viram, mas devido à graça e à misericórdia de Deus. E, portanto, a condição, como eu me referi agora por fim, da nossa o perdão e de Deus nos perdoar, portanto, o pagamento que Deus, Jesus Cristo, fez há cerca de 2000 anos atrás. E, portanto, esta foi a mensagem em português desta semana. E, portanto, como eu me refiro, vou beber mais um bocado de café, que tenho a garganta seca. Nunca quero deixar nenhum programa, portanto, de língua portuguesa sem nos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que eu devo fazer? Todas as semanas eu digo a mesma coisa, como eu li neste primeiro verso do capítulo desculpem, do primeiro epístola de João, se confessarmos os pecados, e ele, portanto, é fiel e justo, portanto, que é fiel e justo de Deus, e para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a iniquidade, portanto, se confessarmos, evidentemente. E também, vós, se estás já separados do Senhor, como esta confissão, dizer, Senhor, vem da minha vida, eu sou um pecador, tendo perdão de mim, e eu também quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, nunca se sabe quando, ter um lugar no céu que vós não tão prometestes, e Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu vier, portanto, eu tenho muitas casas, como ele diz, portanto, também vós um dia terás nesse lugar, e se o Senhor vier antes de nós,
portanto, de todos os modos, ou o Senhor venha ou nós falecemos primeiro, ou esta vida terminar, teremos um lugar na eternidade com Ele. E, portanto, como eu disse, portanto, Senhor, vem da minha vida, sou um pecador e tendo piedade de mim portanto, perdoar meus pecados. Isso uma oração como esta, se vem diretamente do coração do Senhor, como eu, nas bases que eu li neste verso da primeira epístola de João, serás perdoados e, portanto, começais a ter uma relação pessoal com o Senhor e o Espírito Santo virá à vossa vida e que vos ajudará a viver a vida cristã. Nunca também quero deixar aqui uma oração para o governo dos Estados Unidos, portanto, para o presidente, para o Congresso, Senado, os governadores, os nossos maiores, portanto, os autarcas das câmaras e, portanto, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade pública sobre nós. Também aqueles que dedicam-se os doutores, que dedicam-se, portanto, ao combate desta pandemia do vírus da corona, que, portanto, está alastrada por todo o globo e, portanto, que Deus proteja aqueles que trabalham em prol dos doentes, como doutores, enfermeiras, cientistas, a todos aqueles portanto, que Deus os proteja. E, portanto, e para vós também, que Deus vos proteja não somente do vírus e que tenham, portanto, uma boa semana e, portanto, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui prometo que estamos na próxima semana com mais um programa Café com José. E até lá, que Deus vos abençoe. My name is Joe Bernardo, and we are here again in the Church of St. Paul in Brookfield, and we finish another message of our program Café com José. This is always I mention is a program in Portuguese language and English. The purpose is to take the message of the gospel for the people they need the salvation and to build the faith those already are in the faith. And we proclaim God's word, the foundation of everything comes, and to build our faith. We spoke last week about the new covenant. You developed that message about in the night of our Lord Jesus was went over to be crucified. So Jeremiah foretold about 700 years. Our Lord, this time will be fulfilled when our Lord came about 2,000 years ago and fulfill the new covenant. And we still live in this time of the church, in the church age. We are under the new covenant until our Lord Jesus return, or we meet him face to face. So what was pretty much the message we talked about last week? So this week we have a new message, and the title is "Return to the Lord." And this message was taken from the book number 5 from the Bible, Deuteronomy, and is part of the Torah and is part of the Pentateuch, the last book of the Pentateuch. So we're gonna start reading a few verses from the chapter 30 of Deuteronomy, and we're gonna read about 6 verses about this passage. And it starts from the verse 1, and the Bible says, when all these things have happened to you, the blessings and the curses that I have set before you, if you call them to mind among the nations where the Lord your God driven you, and return to the Lord, that's the title of the message over here in this passage, your God, and you and your children obey him with all your heart and your soul, just I am commanding you today. When the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you, gather you again from all the peoples among whom the Lord your God has scattered you. Even if you are exiled to the ends of the world, from there the Lord your God will gather you, and from there he will bring you back. The Lord your God will bring you into the land that your ancestors possessed, and you will possess it. He will make you more prosperous and numerous than your ancestors. Moreover,
The Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, so that you will love the Lord your God with all your heart and with your soul, in order that you may live. The word of the Lord. And as I read this today, this passage from the book of Deuteronomy, seemed like the Lord, you talk about the disperse the people. This was centuries before our Lord, the first exile of the Hebrew people happened in 722 when the Assyrian Empire took over of the 10 tribes of the north, and was the first exile. And the second was in the 586 when the Nebuchadnezzar, the king of Babylon, come and destroy the temple. So was the second. And seemed like our Lord already was talk about, like, foretold what happened to Hebrew people centuries and centuries before it happened. And this is not only revealed to us God. He knows the past and the future, and everything is clear for him. And already was warning that people, when they enter in the promised land, or what happen if they decide to disobey him. So this message today, to the title, is coming to God. Moses told the Hebrews that when they are ready to return to God, he will be ready to receive them. And God's mercy is unbelievable. It goes far beyond what you can imagine. And the Bible says, today I have given you the choice between blessings and between curses, between death and between life. I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you choose life, that you and your descendants might live. So this was taken from God. Always give for us to take a decision to follow him, or a decision to disobey or stay away from him. And he is very clear. It's just a lot of people, they think this is from the New Testament. Right away before the Hebrew people even they enter in the promised land. And the true God always want to forgive us, even if the Hebrews, deliberately choose walk away from God, they don't deliberate, they purposely do that, they start taking the wrong decision. The wrong decisions take lead one to another to be spread from God, not because they want to choose the right way to be disobedient. God still take them back, if what is the base, if they repent, of course. God wants to forgive us too, and he bring us back to himself. Some people will not learn sometimes. This is a lesson for all of us, this lesson, until there all was crashed and everything go around them, If I come to my mind in the book of Judges, was like the Hebrew people, they go for a while, like 400 years ago, and they start, spread from God until they fall into the pit, or into all pain and suffering. That's why they come to their senses and they ask God to again to forgive them, and this apply to us too. Same thing. We are live 1,000 years after that, but the mankind, the heart, as Jeremiah says, is deceitful and desperately wicked, and we are make the same mistakes like our ancestors. So then the sorrow and the pain, sometimes that's why when we take the wrong decision, often open our eyes to what God was been saying all along. Sometimes to warning us, but you sometimes you are not aware that, or you just decide to go our own way. Jesus said always a tremendous promise from God's word, from the New Testament. Come to me, all you that you are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gently and humble in heart, and you find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light, says the Lord. And Jesus, sometimes you can you become a believer and you happen to you go astray, and Jesus promised, come to me always,
The door is open. You don't say, "Come to me when you are ready." No, come to me all who are labor on the heavy laden. If you are burdened, or sometimes the sin that's separate from Him. That's the why our Lord invite us. And the door always is open, and the door is our Lord Himself, and the third point of this message is always the fresh start. God always is ready. If you come to Him always, and give us a fresh start. And are you separate from God? And as I mentioned, like the Hebrew people, and like all of us, no matter how far you wander from God, always is ready to forgive you, and if you turn to Him. God's mercy is unconditional. God was the only condition before you repent from our heart, and you will be restored to Him again. No matter how many times, like the Hebrew people was back and forth, like we are in the same boat too. So it doesn't matter how far away. I was about 30 years, without separate from God. So you can be more or less, but the really, inside of us, you see something is wrong with us. And I figured out that, when I left the Lord almost when I was 12, 13, so it was until almost 42. So it was a long journey, all long years in darkness. And I pray like this, like I was almost 35 years, or 30 something years, you can to be restored. Doesn't matter you are 1 year, or you are like a couple of years, or like me, you have a century, God can forgive you. Turn to God, like the talisman, return to the Lord. He was always there to restore us, and restore like He restored the Hebrew people. It is comforting to know that in despite of our inconstances, and the sinners, God's love us unconditional. God, that's why He created us. A lot of people think that God is far away from the earth, and in the book of Genesis, right away, the Lord mentioned, out love God created men and women, men and male and female. Is part of God's love. That's why He created you. That's why you and I live in this earth. That's the purpose God created. Not only just come here and take space or whatever, but have a personal relationship with Him, and have a life in eternity when this life ends, or our Lord returns before in that condition. But both ways, always you must be ready. You never know when this life ends, or you never know when the Lord returns. A lot of people, they think, to achieve or to have eternal life, you gotta is in the merit or the good deeds that you do, or God accept us in that base. But the Bible is farther from the truth. The Bible is very clear. Eternal life is not achieved in the merit system. The eternal life is achieved in the mercy system. That's why our Lord Jesus died 2,000 years ago, and by His mercy, and He shed up His blood. That's why always I nail that, but it's the only way. That's why He comes here. He must die to forgive us, because you can save ourselves. That's the bigger problem, mankind, and the only He requires us for us to repent, and He pay already the penalty to us. So He's not gonna pay for your sins if you are already in the cover under His blood, because He pay already the penalty. Eternal life, as I mentioned, is not achieved on the merit of system, but in the mercy system. God loves us no matter who you are or what you have done. And the Bible says, it's take from, to conclude this message, take from the first epistle of John. Here he goes, the condition, if you confess our if you confess our sins, who is faithful and just, will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So this taken from God's word is I don't make that up. So if you confess it, God is merciful, and He forgives all sin, and He purifies and cleanses. That's the word. And this was the message for this week. To resume very quick, this message I mentioned when Deuteronomy applied to the Hebrew people, when they later
they separate from God, and God always was restore them, allow him to be exiled, allow him to go to pain and suffering, but always the purpose, all they love them like he love us, was to restore them. And God is today same thing. The purpose sometimes allow things for us to come to our sense and return to him. Was That's all the purpose. And God, a lot of people I think is like a cop. He always is ready to punish us when he go wrong. No, farther from there. He's a loving God, and does want us to have a personal relationship. And when this life ends, to have a place He prepared for us, our Lord Jesus, 2,000 years ago. To enter in this place, what must I do? To repent of our sins, like I read in First John. And God, when I forgive you in the base of His life, death, and resurrection, and the ascension to heaven, and you become members of His family, the Holy Spirit come and dwell in you, and they help you to live the Christian life. And when His life ends, you have a place on our Lord prepared for us 1,000 years ago, and you have a personal relationship with Him in this life. And I want to pray for the president, for this country, they need prayer more than any time in this history, for the Senate, Congress, all the members of the government, for the states, the governors, for the mayors of our towns, the police, the firefighters, and those they exercise authority over us, because God command us. He is not a suggestion, is a commandment to tell us to pray for that, for those they exercise authority over us. And I also pray for those this pandemic keep going global, for those that they work they take care of the sick, and those the scientists, the doctors, nurses, and the Lord protect them and give them the strength for each day, for they perform their duties, and to help those they need to be helped, and those they are sick, and those they need special, those as I mentioned, they need more than spiritual healing. That's why we do this program. And this was the message for this week. Next week, we promise it will be again with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we'll be again, God willing, next week. Amen.